O sol de São Paulo filtrava pelas persianas entreabertas da cozinha, lançando listras douradas sobre a mesa de madeira gasta. Eu, Ana, me movia devagar, como se cada gesto doesse um pouco mais do que o normal. Aos 48 anos, o peso dos anos não era só físico. Era uma carga invisível que eu carregava desde que descobri a traição de Roberto. Fazia 2 anos que tudo desmoronara, mas ali estava eu, preparando o café da manhã para a família que ainda fingia ser unida. O cheiro de pão na chapa misturava-se ao aroma forte do café coado, um ritual que eu mantinha por força da rotina, não por amor. Roberto desceu as escadas do sobrado em Moema com o passo confiante de sempre. Ele era alto, com cabelos grisalhos bem aparados, e um terno impecável que gritava sucesso no mundo dos corretores de imóveis. "Bom dia, amor", disse ele, beijando minha testa de leve, como se nada tivesse mudado. Eu sorri por reflexo, mas por dentro uma náusea familiar subia. Amor? Que piada! Eu sabia de tudo. As noites extras no escritório, as mensagens no celular que ele esquecia de apagar, e pior, o nome dela, Carla. A amante jovem, ambiciosa, com 35 anos e um corpo esculpido na academia que frequentava religiosamente. Nossa filha, Juliana, era o elo que nos mantinha juntos. Aos 25, ela era o orgulho da família, formada em administração pela USP, trabalhando em uma multinacional no centro da cidade. O casamento dela com Pedro estava marcado para dali a 3 meses, no salão de festas do Clube Atlético Paulista, um evento que prometia ser o ápice de anos de planejamento. Juliana insistira em que tudo fosse perfeito e eu, como mãe, mergulhara nos detalhes. O vestido branco importado de Milão, as flores orquídeas que custariam uma fortuna, o cardápio com pratos fusion que misturavam a culinária brasileira com toques italianos em homenagem às raízes de Pedro. Mas naquela manhã, enquanto eu servia o café, Juliana entrou na cozinha com os olhos brilhando. "Mãe, você não vai acreditar. O Pedro e eu decidimos convidar mais gente. Vai ser incrível." Ela se jogou na cadeira, o rabo de cavalo balançando. Aos 25, ela ainda tinha aquela energia de quem via o mundo como um conto de fadas. Roberto riu, bagunçando o cabelo dela. "Vai ser o casamento do ano. Filha, seu velho aqui vai fazer um brinde que ninguém esquece." Eu observava a cena, o coração apertado. Como contar a ela? Como explicar que o pai dela, o homem que a criara com tanto carinho, era o mesmo que dividia a cama com outra? Eu descobrira por acidente 2 anos antes, ao pegar o celular dele durante uma viagem de família a Ubatuba. As fotos, as mensagens carinhosas, os planos de um futuro que não me incluíam. Carla era designer de interiores, trabalhava em projetos luxuosos na Vila Nova Conceição e, aparentemente, conquistara não só o corpo de Roberto, mas também seu coração. Eles se encontravam em hotéis discretos na Marginal Pinheiros, longe dos olhos da vizinhança. Eu não gritei, não confrontei na hora. Em vez disso, contratei um detetive particular, um sujeito chamado Marcos, que me entregou pastas cheias de provas. Recibos de jantares românticos em restaurantes badalados como o DOM. Fotos deles de mãos dadas no Parque Ibirapuera. "Senhora Ana, ele é descuidado", dissera Marcos, com um tom profissional que não suavizava a dor. Eu guardei tudo em uma caixa no fundo do armário do meu quarto, junto com cópias de extratos bancários que mostravam saques suspeitos, dinheiro nosso, do suor de anos de casamento, indo para as mãos dela. Por quê? Roberto sempre fora ambicioso, crescendo em uma família humilde no interior de São Paulo, lutando para chegar onde estava. Eu o apoiei em tudo. Cuidei da casa enquanto ele estudava à noite, abracei as noites solitárias quando o trabalho o levava para fora. Mas aos 50, ele parecia querer reescrever a história, trocar a esposa velha por uma versão mais nova, mais vibrante. Carla não era só uma aventura. Ela se infiltrara na nossa vida. Eu a vira de relance em uma festa de fim de ano da empresa dele, com um vestido vermelho colado ao corpo, rindo alto das piadas de Roberto. Seus olhos se cruzaram com os meus por um segundo, e nela vi não culpa, mas desafio. Enquanto Juliana falava animadamente sobre a lista de convidados,
eu me peguei pensando no que faria no dia do casamento. Seria eu, a mãe da noiva, ao lado de Roberto, posando para as fotos com um sorriso forçado? Ou ela, Carla, ousaria aparecer, ocupando o lugar que era meu por direito? Rumores chegavam até mim por amigos em comum. Ela se gabava em círculos sociais de que seria a nova senhora da casa. Mas ela não sabia o que eu tinha. Aquela caixa no armário não era só papelada, era uma bomba relógio, provas que poderiam destruir não só o casamento de Roberto com ela, mas a fachada perfeita que ele construíra. O dia prosseguiu como tantos outros. Levei Juliana para uma prova do vestido na ateliê nos Jardins, onde o ar-condicionado gelado contrastava com o calor úmido de setembro em São Paulo. "Mãe, você está quieta hoje", comentou ela no carro, enquanto eu dirigia pela Avenida Paulista, desviando do trânsito caótico. "Só cansada, filha. Planejando tudo isso me deixa exausta." Era a meia-verdade. Meu cansaço era mais profundo, uma erosão lenta da alma. À noite, sozinha no quarto, abri a caixa pela primeira vez em meses. As fotos me encaravam. Roberto e Carla em uma praia de Ilhabela. Ele com o braço ao redor dela, rindo como se fossem donos do mundo. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, mas não de fraqueza, de raiva contida. Eu havia consultado um advogado em segredo, um homem discreto no centro, que me explicou as opções: divórcio, pensão, talvez até uma ação por adultério que ainda valia em alguns casos no Brasil. Mas eu esperava, pelo bem de Juliana, pelo casamento, até que Carla resolvesse ultrapassar o limite. Naquela semana, um convite chegou pelo correio. Uma festa de noivado informal, organizada por Pedro e Juliana em um bar descolado na Vila Madalena. Roberto insistiu em ir, e eu, relutante, concordei. Foi lá que a vi de perto pela primeira vez. Carla estava ao lado dele, fingindo ser só uma amiga da família, com um copo de caipirinha na mão e um sorriso que não chegava aos olhos. Juliana a abraçou inocentemente, sem saber. "Que legal você vir, Carla. Papai sempre fala do seu trabalho incrível." Eu me afastei para o balcão pedindo um uísque puro. O bar pulsava com música ao vivo, samba rock que ecoava pelas paredes grafitadas. Roberto se aproximou, o hálito com cheiro de cerveja. "Tudo bem, Ana? Você parece distante." Toquei seu braço apertando um pouco mais do que o necessário. "Estou ótima, querido. Só pensando no futuro da nossa família." Meus olhos foram para Carla, que nos observava de longe, e eu sorri friamente. Ela piscou, confiante, achando que havia vencido. Mas ela não sabia. Ninguém sabia da carta que eu preparara, um dossiê completo que entregaria a Juliana no dia certo, ou pior, ao padre durante a cerimônia. Não por vingança cega, mas por justiça. O casamento da nossa filha seria o palco onde tudo se revelaria, e Carla, com sua ousadia, ocuparia meu lugar por pouco tempo. O ar úmido da noite paulistana parecia carregado de promessas sombrias, enquanto eu voltava para casa, o coração batendo forte. A tempestade estava só começando. Os dias seguintes se arrastaram como o trânsito na hora do rush na Avenida Brigadeiro Faria Lima, lento e sufocante. O calor de setembro em São Paulo apertava, com o ar úmido grudando na pele como uma segunda camada de suor. Eu acordava cedo, antes do sol raiar por completo, e me perdia na rotina da casa. Lavar a louça da noite anterior, dobrar as roupas de Juliana que ela espalhava pelo quarto como um furacão de juventude. Aos 48, eu me sentia uma relíquia em meio àquele sobrado em Moema, com suas paredes brancas que escondiam rachaduras invisíveis. O casamento se aproximava como uma sombra, e com ele, a decisão que eu adiava. Naquela manhã de terça-feira, o celular de Roberto vibrou sobre a mesa do café da manhã. Um zumbido insistente que cortou o silêncio. Ele estava de costas para mim, mexendo no café com uma colher, mas eu vi o nome piscar na tela. C. Amor. Meu estômago revirou. Carla. Ele pegou o aparelho rápido demais, silenciando a notificação com um gesto casual. "Só o escritório", murmurou sem me olhar nos olhos. Eu assenti, fingindo interesse no jornal aberto à minha frente, mas por dentro
A raiva borbulhava como o café no bule. Como ele ousava? Na nossa casa, com Juliana dormindo no andar de cima? Hoje à noite tem reunião da família com o cerimonialista. Anunciei, quebrando o silêncio. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, ecoando na cozinha iluminada pelo sol que agora entrava forte pelas janelas. Roberto ergueu as sobrancelhas, surpreso. Reunião? Eu pensei que era só você e a Ju. Balancei a cabeça. Não, querido. Juliana quer todo mundo lá, inclusive você, o pai orgulhoso. Ele riu um riso forçado que não chegava aos olhos. Claro, amor, não perco por nada. Mas eu sabia que ele mentiria. Sempre mentia. Juliana desceu as escadas com o laptop na mão, vestida para o trabalho com uma blusa solta e calça jeans que a faziam parecer ainda mais jovem. Bom dia, mãe, você viu meu brinco de prata? Aquele que o papai me deu no aniversário? Ela revirou as gavetas da cozinha, o cabelo castanho caindo sobre o rosto. Eu sorri, entregando o brinco que eu mesma havia encontrado no banheiro na noite anterior. Aqui está, filha. Cuide melhor das suas coisas. Ela me abraçou rápido, o cheiro de shampoo de morango me transportando para os dias em que ela era pequena, correndo pelo quintal da casa antiga em Santo Amaro, antes de nos mudarmos para cá. No caminho para o trabalho, dirigindo pela Marginal Tietê com o rádio tocando uma notícia sobre enchentes no litoral, eu pensei em como contar tudo a ela. Juliana merecia saber antes do casamento, antes que Carla se infiltrasse de vez na família. Mas e se isso a destruísse? O trânsito parou de repente, buzinas ecoando como um coro irritado, e eu apertei o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Meu próprio casamento fora um sonho aos 22 anos. Roberto, o rapaz ambicioso da faculdade de engenharia, prometendo o mundo. Agora, aos 50 dele, ele trocava lealdade por ilusão. A reunião com o cerimonialista aconteceu à tarde, em um escritório chique na rua Oscar Freire, onde o ar-condicionado sussurrava promessas de frescor contra o calor escaldante lá fora. Juliana estava animada, folheando amostras de convites com bordas douradas e flores prensadas. Mãe, olha isso, vai ficar perfeito para o tema rústico chique. O cerimonialista, um homem magro de uns 40 anos chamado Rafael, assentia com um sorriso profissional. Exato, senhora Ana. E o pai da noiva, ele confirmou? Olhei para o relógio. Roberto estava atrasado, como sempre. Ele vem. Problemas no trânsito. Meia hora depois, a porta se abriu e ele entrou ofegante, o terno amarrotado. Desculpem o atraso, gente. Reunião que se estendeu. Seus olhos desviaram dos meus, fixando-se em Juliana. Mas eu notei o perfume dela nele, um floral doce, caro demais para ser casual. Carla. Meu coração acelerou, mas mantive a compostura. Tudo bem, Roberto. Estamos discutindo o seating plan, onde a família senta. Rafael estendeu um diagrama no tablet apontando assentos. Aqui, os pais da noiva na primeira fila, ao lado dos padrinhos. Juliana franziu a testa. Papai, você acha que a Carla pode ser madrinha? Ela é tão amiga da família e o trabalho dela em design ia ajudar com a decoração. Meu sangue gelou. Roberto tossiu, disfarçando. Filha, vamos ver. Não sei se ela tem tempo. Mas eu vi o pânico em seus olhos, o suor perlando a testa apesar do ar gelado. Carla, a designer que você mencionou, Roberto? Perguntei, minha voz doce como veneno. Ele engoliu em seco. É uma colega, nada demais. A reunião prosseguiu, mas o ar ficou pesado, como o céu nublado que se formava sobre os prédios da avenida. Juliana tagarelava sobre o bolo de 5 camadas, alheia à tensão. Eu me forcei a sorrir, contribuindo com ideias sobre as músicas. Uma valsa para a entrada, samba para a festa. Por dentro, planejava. Naquela noite, liguei para Marcos, o detetive de um telefone público na esquina da rua, longe de ouvidos curiosos. Preciso de mais, algo recente. Ela está se aproximando demais. Marcos, com sua voz rouca de quem fumava demais, respondeu rápido. Senhora Ana, tenho novidades. Eles alugaram um apartamento em Pinheiros. Móveis novos pagos com cartão da empresa dele e fotos de um jantar ontem no Fazano. Quer que eu envie? Meu pulso acelerou. Sim, mas discreto. Nada para a Juliana ainda.
Desliguei, o barulho da cidade me envolvendo. Sirenes distantes, o ronco de ônibus lotados. Voltei para casa a pé, o sol poente tingindo o céu de laranja e roxo, refletindo meu humor turbulento. À noite, durante o jantar, arroz, feijão e bife acebolado, o prato que Juliana adorava, Roberto estava quieto, mexendo na comida. "Tudo bem no trabalho?" perguntei, casual. Ele assentiu. "Sim, só estressante." Juliana riu. "Papai, relaxa. O casamento vai ser incrível. Imagina a Carla ajudando com as flores. Ela é expert." Ele engasgou com a água. "Filha, deixa a mãe cuidar disso. Ela é a rainha das flores." Eu ri baixinho, servindo mais feijão. "Exato. Eu cuido de tudo." Mas meus olhos encontraram os dele, e vi o medo. Depois que Juliana subiu para o quarto, chamando Pedro pelo FaceTime, confrontei-o na sala. A TV murmurava um jogo do Corinthians ao fundo, mas ninguém prestava atenção. "O que foi aquilo na reunião? Carla como madrinha? Você acha que eu sou idiota?" Roberto se sentou no sofá, esfregando as têmporas. "Ana, não é nada. Ela é só uma amiga. Por favor, não complique as coisas pela Ju." "Complicar? Você complicou tudo quando começou isso." Minha voz subiu, ecoando nas paredes. Lágrimas queimavam nos olhos, mas eu as segurei. 2 anos, Roberto. 2 anos mentindo na cara da nossa filha. Ele se levantou, aproximando-se. "Eu amo você, Ana. Isso com a Carla. É um erro. Vai acabar." Mas suas palavras soavam vazias, como o vento que soprava pelas frestas da janela, trazendo o cheiro de asfalto molhado de uma chuva fina que começava. Eu me afastei, subindo as escadas com o coração em pedaços. No quarto, abri a caixa novamente, adicionando as novas fotos que Marcos enviara por e-mail criptografado. Eles no apartamento, brindando com vinho, ela com um vestido que eu reconhecia de uma vitrine na Oscar Freire. A raiva se transformou em determinação. O casamento seria em 2 meses, e Carla, com sua ambição cega, planejava ocupar meu lugar na cerimônia, talvez até posando nas fotos como a nova esposa. Mas ela não contava com isso. Eu enviaria as provas para o cerimonialista anonimamente, ou pior, revelaria tudo no ensaio do casamento. Juliana me apoiaria. Ela era forte, como eu fora um dia. Deitada na cama, ouvindo a chuva bater no telhado, senti um vislumbre de força. Pela primeira vez em anos eu não era mais a vítima. A tempestade não era só externa, era a minha, e eu a controlaria. Amanhã, ligaria para minha irmã em Campinas, a única que sabia de tudo. Ela me diria para lutar, e eu lutaria. Pelo meu lugar, pela minha família. Carla acharia que havia vencido, mas o jogo mal começara. A chuva da noite anterior deixara as ruas de Moema escorregadias, com poças que refletiam as luzes dos postes ainda acesos na madrugada. Acordei com o celular na mão, o ar úmido infiltrando-se pelas frestas da janela, carregando o cheiro de terra molhada misturado ao asfalto. Eram 6 da manhã, e o sobrado estava silencioso, exceto pelo ronco distante de Roberto no quarto ao lado. Meu corpo doía de uma insônia que se tornara companheira fiel, mas naquela manhã, uma faísca de resolução me impulsionava. Peguei o telefone e disquei para minha irmã, Lúcia, em Campinas. Ela atendeu no 3º toque, a voz rouca de sono. "Ana, meu Deus, que horas são? Tudo bem?" Suspirei, sentando-me na cama com as costas apoiadas na cabeceira de madeira. "Não, mana, nada bem. Preciso falar. Sobre o Roberto e essa mulher." Lúcia ficou quieta por um segundo, o som de lençóis se mexendo ao fundo. "Eu sabia que você ia ligar um dia. Conta tudo. E não poupe detalhes." Falei por quase 1 hora, a voz baixa para não acordar Juliana. Descrevi as novas fotos, o apartamento em Pinheiros, a ousadia de Carla na reunião do cerimonialista. Lúcia ouvia, intercalando com exclamações curtas. "Que desgraçado, você merece mais que isso." Quando terminei, ela disse firme: "Ana, chega de esperar. Confronta ele de uma vez e me deixa vir aí no final de semana. Vou te ajudar a planejar. Juliana precisa saber, mas com cuidado. Ela é nossa menina." Desliguei com o peito mais leve, como se tivesse descarregado parte do peso.
Levantei-me e desci para a cozinha, onde o sol tímido de setembro começava a filtrar pelas cortinas, tingindo o piso de azulejos brancos de um amarelo pálido. Preparei o café forte, o bule chiando no fogão a gás, e cortei frutas para o café da manhã. Mamão, melancia, coisas simples que Juliana adorava. Meu reflexo no micro-ondas me encarava, olheiras profundas, cabelos castanhos presos em um coque frouxo. Aos 48 eu me via envelhecida pela traição, mas Lúcia tinha razão. Era hora de lutar. Roberto apareceu logo depois, o cabelo desgrenhado e a camisa do pijama desabotoada. "Bom dia", murmurou beijando minha bochecha de passagem. O toque dele agora me repelia como óleo em água. "Bom dia, dormiu bem?" perguntei, servindo o café com uma colher de açúcar como ele gostava. Ele assentiu, sentando-se à mesa e abrindo o jornal. "Mais ou menos. Trabalho pesado essa semana." Juliana desceu animada, o uniforme de trabalho, uma saia lápis e blusa branca, impecável. "Mãe, obrigada pelo café. Pedro me ligou cedo. Disse que o pai dele quer ajudar com o som da festa. Vai ser épico." Ela se jogou na cadeira, devorando uma fatia de pão com manteiga. Roberto sorriu, bagunçando o cabelo dela. "Diz pro seu sogro que eu cuido disso. Quero que seja perfeito para você, Ju." Observei a cena, o coração apertado como um punho. Como ele conseguia fingir tão bem? "Filha, e sobre a madrinha?" Ainda pensando na Carla, perguntei casual, enquanto lavava as xícaras na pia. Juliana ergueu os olhos animada. "Sim. Ela me mandou mensagem ontem oferecendo ideias para o buquê. É tão legal, né, papai? Vocês trabalham juntos. Ela deve ser ótima." Roberto engasgou com o café, tossindo. "É, ótima no trabalho. Mas deixa a mãe decidir, tá? Ela sabe o que é melhor." Seus olhos encontraram os meus por um instante, suplicantes. Eu sorri friamente, secando as mãos no pano de prato. "Claro, eu decido tudo." O ar da cozinha ficou tenso. O zumbido do ventilador de teto, o único som além do tráfego distante na rua. Depois que eles saíram, Roberto para o escritório na Vila Olímpia, Juliana para a multinacional no Brooklyn, eu me sentei à mesa com o laptop. O sol agora batia forte, aquecendo o ambiente. Mas o calor externo contrastava com o frio na minha alma. Abri o e-mail de Marcos, mais evidências. Um áudio gravado de Carla no celular de Roberto, rindo sobre nosso futuro juntos, longe daquela velha chata. Meu estômago revirou, lágrimas quentes escorrendo. Mas enxuguei o rosto e comecei a compilar tudo em um arquivo. Fotos, recibos, transcrições. Não era vingança. Era proteção. Para Juliana. Para mim. À tarde o celular tocou enquanto eu dirigia para o supermercado na Vila Mariana. O trânsito na Avenida 23 de Maio, um caos de buzinas e fumaça de escapamento. Era Rafael, o cerimonialista. "Senhora Ana, boa tarde. Só confirmando o ensaio do casamento para sábado. Toda a família, né? E sobre os assentos, a senhorita Juliana mencionou uma amiga Carla para a primeira fila." Meu coração disparou, as mãos suando no volante. "Não, Rafael. Os pais da noiva ficam na primeira fila. Só nós dois." Ele pausou. "Entendi. Mas ela insistiu." "Tudo bem, ajusto." Desliguei. O sol poente lançando sombras longas nos prédios altos. Carla estava pressionando, infiltrando-se como uma erva daninha. No supermercado, empurrei o carrinho pelos corredores iluminados por fluorescentes frios, escolhendo ingredientes para o jantar. Frango assado, salada, nada especial. Mas minha mente girava. E se eu revelasse tudo no ensaio? Juliana veria a verdade ali, com todos presentes. Naquela noite, Lúcia chegou de surpresa, o carro dela estacionado na garagem apertada. Ela era mais velha que eu, 52 anos, com cabelos curtos e práticos, vestindo jeans e uma blusa florida que gritava simplicidade campineira. Abraçou-me forte na porta, o cheiro de perfume barato me reconfortando. "Mana, você emagreceu, vamos conversar." Subimos para o quarto, trancando a porta enquanto Roberto assistia TV na sala com Juliana e Pedro, que viera para o jantar. Lúcia sentou na cama, pegando minha mão. "Mostra o que tem." Abri a caixa, espalhando as provas sobre o edredom.
Ela folheou as fotos, os olhos se arregalando. Meu Deus, Ana, isso é adultério puro. No Brasil ainda dá para brigar por pensão alta. Mas e a Ju? Ela vai odiar o pai. Eu sei, sussurrei, a voz embargada. Mas Carla quer ser madrinha, sentar no meu lugar. Ela acha que pode roubar tudo. Lágrimas vieram e Lúcia me abraçou. O abraço forte de irmãs que sobrevivem juntas. Você não vai deixar. No ensaio, fala com ela sozinha. Ou me leva. Eu confronto essa vadia. Rimos baixinho, um riso nervoso que aliviou a tensão. Pela primeira vez eu não estava sozinha. O jantar foi tenso. Pedro, um rapaz alto de 27 anos com um sotaque italiano leve das raízes da família, contava piadas sobre o trabalho na agência de publicidade. Imaginem o bolo caindo. Seria meme eterno. Juliana ria, encostada nele, mas eu via Roberto inquieto, os olhos no relógio. Tudo bem, amor? Perguntei, passando o frango. Ele assentiu. Sim, só cansado. Depois, na cozinha, lavando louça, Lúcia cochichou. Amanhã, vamos ao advogado de novo. E prepare Juliana aos poucos. Assenti, o vapor da água quente embaçando o vidro da janela, onde a noite paulistana piscava com luzes distantes. Carla podia planejar o que quisesse. Mas o ensaio seria o turning point. Eu revelaria o suficiente para ela recuar, sem destruir Juliana ainda. Meu crescimento vinha disso. Da dor à força, com o apoio de quem importava. A cidade lá fora, com seu pulsar incessante, ecoava minha determinação. O jogo mudava agora. O sábado amanheceu com um céu cinzento sobre São Paulo, o tipo de tempo que prometia chuva fina e insistente, deixando o ar pesado e o asfalto reluzente nas ruas de Moema. Eu me olhei no espelho do banheiro, aplicando um batom vermelho discreto para mascarar o cansaço acumulado. Aos 48 anos, as linhas ao redor dos olhos pareciam mais profundas, mas Lúcia, que dormia no quarto de hóspedes, me dera um empurrão de ânimo na noite anterior. Você é forte, Ana. Hoje é o dia de mostrar isso, dissera ela, enquanto arrumávamos a mesa do café com pães frescos da padaria da esquina. Desci as escadas devagar, o som dos meus saltos ecoando no sobrado silencioso. Juliana já estava na cozinha, vestida com um vestido floral leve, o cabelo solto caindo em ondas sobre os ombros. Mãe, tia Lúcia veio mesmo? Que legal, ela vai no ensaio? Seus olhos brilhavam de empolgação, alheia à tempestade que se formava. Sorri, servindo suco de laranja para ela. Sim, filha. Ela quer ajudar, vai ser bom ter mais família por perto. Roberto apareceu logo depois, o rosto barbeado e o terno cinza impecável, como se nada o perturbasse. Bom dia a todas, disse ele, beijando Juliana na testa e passando por mim sem tocar. O perfume dele, o mesmo de sempre, amadeirado e familiar, agora me causava náusea. Lúcia desceu em seguida, com sua energia prática de campineira, abraçando Juliana forte. Minha sobrinha linda, pronta para o grande ensaio. Seu casamento vai ser o sonho de qualquer mãe. O trajeto até o Clube Atlético Paulista foi um suplício no trânsito de sábado. Dirigi o SUV pela Avenida Ibirapuera, as árvores altas balançando com o vento úmido que anunciava a chuva. Lúcia, no banco da frente, cochichava comigo, enquanto Juliana e Roberto conversavam no banco de trás sobre a lista de músicas. Se a Carla aparecer, eu cuido dela, murmurou Lúcia, apertando minha mão. Meu estômago se contraiu. Carla. Juliana a convidara para o ensaio como consultora de decoração, e Roberto não ousara impedir. Chegamos ao clube por volta das 10. O estacionamento já lotado com carros de luxo dos convidados. O salão de festas era um espaço amplo, com piso de madeira polida e paredes envidraçadas que davam para o gramado verdejante, agora salpicado de gotas finas de chuva. Rafael, o cerimonialista, nos recebeu com um tablet na mão e um sorriso eficiente. Bem-vindos! Vamos começar com a entrada da noiva. Juliana, você vem pelo corredor central com o pai ao lado. Enquanto o grupo se posicionava, Pedro ao lado do altar improvisado com um buquê falso nas mãos, vi Carla entrar pela porta lateral. Ela usava um vestido azul justo, os cabelos loiros lisos caindo até os ombros, e carregava uma pasta de amostras de tecido. Aos 35, parecia saída de uma revista,
confiante e radiante. Meu coração acelerou, mas mantive o rosto sereno, apertando o braço de Lúcia. Juliana correu para abraçá-la. Carla, que bom que veio! Olha essas ideias para o altar com orquídeas e luzes LED. Roberto se aproximou dela discretamente, murmurando algo que a fez rir baixinho. O som cortou como uma faca. Rafael chamou todos para o ensaio. Pais da noiva, por favor, na primeira fila à esquerda. Sentei-me ao lado de Roberto, o cheiro do perfume dela ainda pairando no ar, quando ela passou por nós para se juntar aos padrinhos. Que coincidência você aqui, disse eu para ele, a voz baixa e controlada. Ele suou, ajustando a gravata. Ela veio ajudar a Ju, Ana. Não complique. O ensaio prosseguiu com risadas e ajustes. Juliana caminhou pelo corredor ao som de uma gravação de valsa, o braço no de Roberto, os olhos fixos em Pedro. Vai ser perfeito, sussurrou ela, voltando para o lugar. Carla se intrometeu, sugerindo mudanças na decoração. Aqui um backdrop de folhagens artificiais para dar um toque moderno. Eu cuido disso, Ju. Deixa comigo. Juliana assentiu animada. Obrigada, Carla. Você é a melhor. Meu sangue ferveu. Durante a pausa para o almoço, um buffet leve no terraço coberto com saladas e quiches, Lúcia me puxou para o canto, longe dos olhares. Agora, Ana. Fala com ela sozinha. Respirei fundo, o vento frio da chuva batendo no rosto, misturando-se às lágrimas que eu reprimia. Caminhei até Carla, que conversava com Rafael sobre flores. Posso falar com você um minuto? Perguntei, o tom educado, mas firme. Ela ergueu uma sobrancelha, surpresa, mas seguiu-me até o jardim lateral, onde a chuva fina tamborilava nas folhas das árvores. O cheiro de terra molhada enchia o ar, e o barulho distante do trânsito na marginal soava como um rugido abafado. O que foi, Ana? Problemas com a decoração? Seu sorriso era condescendente, os olhos azuis desafiadores. Não é decoração, Carla. É o meu lugar. Minha voz saiu mais alta do que pretendia, ecoando no espaço semiaberto. Ela cruzou os braços, inclinando a cabeça. Seu lugar? Eu sou amiga da família. Juliana me quer aqui. Roberto também. O nome dele na boca dela me fez tremer de raiva. Amiga? Não me faça rir. Eu sei de tudo. Os hotéis, o apartamento em Pinheiros, as mensagens. 2 anos roubando o que é meu. Seu rosto empalideceu por um segundo, mas ela se recompôs rápido, rindo baixinho. Provas? Você não tem nada. E mesmo se tivesse, o que vai fazer? Contar para Juliana no dia do casamento dela? Destruir tudo por ciúme? Avancei um passo, o coração martelando. Ciúme? Isso é justiça. Você acha que pode ocupar meu lugar na cerimônia, posar nas fotos como se fosse a esposa? Eu tenho fotos, recibos, áudios, o suficiente para acabar com a sua reputação de designer bem-sucedida. A chuva intensificou, gotas frias escorrendo pelo meu pescoço, mas eu não me mexi. Carla hesitou, o desafio nos olhos vacilando. Roberto me ama. Ele vai me escolher. Mas sua voz tremia agora, o vento bagunçando seus cabelos perfeitos. Escolher? Ele é um covarde. E você, uma oportunista. Afaste-se do casamento, ou eu revelo tudo. Para Juliana, para Pedro, para todos. Do terraço ouvi Lúcia chamando. Ana, o ensaio recomeça. Carla me encarou por um longo momento, o rosto molhado pela chuva ou por lágrimas, eu não sabia. Você não vai ganhar isso, murmurou ela, virando-se para voltar. Mas vi o medo em sua postura, os ombros tensos. Meu peito arfava, uma mistura de alívio e exaustão. Lúcia me encontrou no jardim, me abraçando sob o guarda-chuva que trouxera. Fez o que tinha que fazer, mana. Ela recuou? Assenti, limpando o rosto. Por enquanto, mas o jogo continua. Voltamos para o salão, onde Juliana nos esperava, preocupada. Mãe, você tá molhada, tudo bem? Abracei-a forte, o cheiro de seu perfume me ancorando. Tudo ótimo, filha. Só uma conversa rápida. Roberto nos observava de longe, o rosto pálido sabendo que algo mudara. O ensaio terminou com aplausos e planos para o jantar de repetição na semana seguinte. No carro de volta, com a chuva agora caindo forte contra o para-brisa, Juliana tagarelava sobre como tudo ficaria lindo.
Lúcia piscou para mim pelo retrovisor, um gesto de solidariedade. Roberto ficou calado, olhando pela janela para as luzes borradas da cidade. Eu dirigia com as mãos firmes, sentindo o peso se aliviar um pouco. Carla sabia agora, mas o casamento se aproximava, e com ele, a verdadeira prova. Pela primeira vez, eu via um caminho claro. Não só sobreviver, mas reclamar o que era meu, com o apoio de quem realmente importava. A noite caía sobre São Paulo, chuvosa e incerta, mas minha determinação brilhava mais forte que as luzes dos arranha-céus. A semana após o ensaio, arrastou-se como o trânsito parado na Avenida Paulista durante o horário de pico, com o ar úmido de outubro em São Paulo grudando na pele e tornando cada respiração um esforço. Eu, Ana, acordava com o coração ainda acelerado pelo confronto com Carla no jardim do clube, as palavras dela ecoando na mente como um eco distante de sirenes noturnas. Aos 48 anos, eu me sentia dividida entre o alívio de ter falado e o medo de que aquilo só tivesse atiçado o fogo. Lúcia ficara mais uns dias, dormindo no quarto de hóspedes e me ajudando a manter a fachada de normalidade. Mas ela partira de volta para Campinas na segunda-feira, deixando-me com um abraço apertado e a promessa: ligue se piorar, mana, você não luta sozinha. Naquela manhã de quarta-feira, o sol filtrava fraco pelas nuvens baixas, pintando a cozinha do sobrado em Moema com tons cinzentos. Preparei o café da manhã mecânica, o cheiro de ovos mexidos e pão torrado preenchendo o ar, mas meu apetite sumira. Juliana desceu as escadas com o celular na mão, o rosto iluminado pela tela. Mãe, olha isso. Carla me mandou fotos de arranjos de flores para o altar. São incríveis, né? Orquídeas brancas com toques de folhagem exótica. Ela disse que pode entregar tudo a tempo. Meu estômago revirou ao ouvir o nome dela, mas forcei um sorriso servindo o suco de maracujá para Juliana. Que legal, filha, mas você tem certeza de que quer ela tão envolvida? Tem tantas floristas boas na cidade. Juliana franziu a testa, sentando-se à mesa com as pernas cruzadas. Por quê? Ela é amiga do papai, e o trabalho dela é top. Além disso, no ensaio, ela deu ideias geniais. Papai aprova também. Roberto, que acabara de entrar na cozinha com o jornal debaixo do braço, pigarreou, evitando meu olhar. Ju, a Carla é profissional. Deixa ela ajudar. Sentei-me à frente dele, o vapor do café subindo entre nós como uma barreira invisível. Roberto, e se a gente contratasse alguém novo, para evitar complicações? Minha voz saiu calma, mas carregada de subtexto. Ele ergueu os olhos por um segundo, o suor perlando a testa apesar do ventilador girando devagar. Complicações? Ana, não começa. É pro bem da Ju. Juliana nos observou, confusa, mordendo o lábio. Gente, o que tá rolando? Vocês dois andam estranhos desde o ensaio. Mãe, você e a Carla brigaram ou algo assim? O silêncio caiu pesado, quebrado apenas pelo tráfego distante na rua. Meu coração batia forte, as mãos tremendo debaixo da mesa. Não, filha, nada disso. Só preocupações de mãe com os detalhes. Mas Juliana não se convenceu. Os olhos castanhos, iguais aos meus, fixos em mim. Mãe, me conta. Eu sou adulta, sabe? O casamento é meu, mas a família é de todos. Roberto se levantou abruptamente, pegando a pasta de trabalho. Eu tenho que ir. Beijo, Ju. Ana. A gente conversa depois. Ele saiu sem me olhar, a porta batendo com um clique seco. Juliana esperou até o som do carro dele sumir na garagem, antes de se inclinar para mim. Mãe, sério? O que está acontecendo? Papai está distante, você está tensa. É estresse do planejamento? Lágrimas pinicaram meus olhos, mas pisquei para afastá-las. Abracei-a por cima da mesa, o cheiro de seu shampoo de camomila me ancorando. É complicado, filha. Seu pai. Ele cometeu erros, mas não quero estragar seu momento. Ela se afastou um pouco, o rosto sério. Erros? Tipo o quê? Trabalho ou outra coisa? Suspirei, o peso dos anos caindo sobre mim. Vamos deixar para o depois do jantar de repetição. Prometo que explico. Agora, vai para o trabalho antes que o trânsito engula você. O dia se esticou como uma borracha velha. No supermercado da Vila Mariana,
Empurrei o carrinho pelos corredores frios, escolhendo legumes para o jantar. Abobrinhas, tomates, nada que exigisse esforço emocional. O ar-condicionado zumbia, contrastando com o calor úmido lá fora, onde o céu escurecia com nuvens carregadas. Meu celular vibrou no bolso, uma mensagem de Marcos, o detetive. Senhora Ana, novidades. Carla marcou reunião com Roberto hoje à noite, no apartamento de Pinheiros. Quer vigilância? Meu pulso acelerou, as mãos suando no cabo do carrinho. Respondi rápido. Sim. Fotos e áudio, se possível. Discreto. À tarde, no salão de beleza nos Jardins, onde eu ia retocar as raízes grisalhas, o cabeleireiro tagarelava sobre casamentos famosos, enquanto o secador soprava ar quente. Mas minha mente vagava para o confronto. Carla recuara no ensaio, mas sua ousadia não acabara. Ela ainda mandava mensagens para Juliana tecendo sua teia. No caminho de volta, dirigindo pela Rua da Consolação, com o rádio tocando uma balada antiga de Marisa Monte, decidi. No jantar de repetição na sexta, eu forçaria a mão. Revelaria o suficiente para Juliana sem explodir tudo. À noite, o jantar em casa foi um campo minado. Roberto chegou tarde, o cheiro de perfume floral nele gritando traição. Juliana preparara lasanha, o forno exalando queijo derretido e molho de tomate, mas a conversa fluía tensa. Papai, e a Carla? Ela confirmou as flores? Perguntou Juliana, servindo porções. Roberto engoliu em seco, olhando para mim. Sim, filha, ela está animada. Eu não aguentei. Animada para ocupar o lugar de quem, Roberto? Minha voz cortou o ar, e Juliana largou o garfo. Mãe, o que você quer dizer? Ele se levantou, o rosto vermelho. Ana, para! Não na frente dela! Mas Juliana se virou para ele, os olhos flamejando. Papai, explica. Tem algo entre vocês? A Carla e você? O silêncio foi ensurdecedor, quebrado pelo gotejar da torneira. Roberto sentou-se devagar, esfregando o rosto. Ju, é complicado. Eu errei, mas amo sua mãe. Lágrimas escorreram pelo rosto de Juliana, misturando-se ao queixo. Errei como? Adultério? Com a amiga que eu convidei para o meu casamento? Eu peguei a mão dela, o coração partido. Filha, eu tenho provas. 2 anos, hotéis, apartamento, tudo. Mostrei o celular com as fotos que Marcos enviara mais cedo. Eles no fazano, rindo à luz de velas. Juliana soluçou, cobrindo o rosto. Como vocês puderam? Meu casamento. E agora isso? Roberto tentou abraçá-la, mas ela se afastou. Me deixa em paz, papai. Vocês dois me decepcionaram. A cozinha virou um caos de vozes elevadas e lágrimas. Roberto implorou. Ju, por favor, não deixa isso destruir tudo. Eu termino com ela amanhã. Mas Juliana correu para o quarto, batendo a porta. Fiquei sozinha com ele. O ar pesado como chumbo. Você destruiu nossa família, Roberto, mas eu vou consertar. Carla sai do casamento. Ou eu entrego tudo para o Rafael e para os convidados. Ele baixou a cabeça, murmurando desculpas vazias. Ana, me perdoa. Eu fui idiota. Subi as escadas devagar, o corpo exausto. Juliana me deixou entrar no quarto dela, deitada na cama com os olhos inchados. Mãe, por que não me contou antes? Abracei-a forte, o quarto iluminado pela luz fraca do abajur. Pelo seu bem, filha, mas agora você sabe, e vamos superar juntas. O casamento acontece, mas sem ela. Ela assentiu, fungando. Eu te amo, mãe. Você é a forte aqui. Naquela noite, deitada na cama, ouvindo a chuva fina bater na janela, senti um vislumbre de paz. O apoio de Juliana, conquistado na dor, me fortalecia. Carla receberia uma mensagem minha amanhã. Recue ou perca tudo. O trânsito da vida paulistana prosseguia lá fora, caótico e imprevisível, mas eu dirigia agora com mais firmeza. O jantar de repetição seria o teste final antes do grande dia, e com minha filha ao lado, eu reclamaria meu lugar. A determinação crescia, florescendo como as orquídeas que Juliana tanto queria, resiliente apesar da tempestade.
A chuva fina da noite anterior havia dado lugar a um sol tímido de outubro, filtrando-se pelas janelas altas do restaurante na Vila Madalena, onde o jantar de repetição aconteceria. Eu, Ana, ajustava o colar de pérolas no espelho do quarto, o reflexo me devolvendo uma mulher mais ereta, com os ombros retos, apesar das olheiras que o corretivo mal disfarçava. Aos 48 anos, a revelação para Juliana na noite anterior me deixara exausta, mas também renovada, como se pela primeira vez em 2 anos eu respirasse ar puro em vez de fumaça. Juliana dormia ainda, recuperando-se das lágrimas, mas antes de sair, ela me abraçara forte na porta do quarto dela. Mãe, vai lá e acaba com isso. Eu fico com você, sempre. Dirigi sozinha até o restaurante. O trânsito da Avenida Rebouças, um emaranhado de carros e motos zigue-zagueando. O cheiro de escapamento misturando-se ao aroma de eucaliptos molhados que bordejavam a rua. Meu celular vibrou no banco ao lado. Uma mensagem de Roberto. Chego direto do escritório. Por favor, não faça cena hoje. Ignorei, apertando o volante com mais força. A cena já fora feita em casa, e agora era hora de limpar os cacos sem piedade. O restaurante era um espaço aconchegante, com mesas de madeira rústica arrumadas em um salão envidraçado que dava para um jardim interno, onde luzes penduradas balançavam ao vento leve. Rafael, o cerimonialista, já organizava tudo. Pratos de entrada com bruschetas de tomate e manjericão, copos de vinho tinto, esperando para serem enchidos. Juliana chegou logo depois de mim, de braço dado com Pedro, os dois radiantes apesar da tensão familiar. Mãe, você tá linda, disse ela, beijando minha bochecha, o vestido verde claro realçando seus olhos castanhos. Pedro, sempre o pacificador, me abraçou. Vai dar tudo certo, Ana. Somos uma equipe. Roberto apareceu atrasado, como de costume, o terno escuro amarrotado e o rosto marcado por noites mal dormidas. Ele tentou um sorriso forçado ao me ver, mas eu me afastei sutilmente, sentando-me ao lado de Juliana na mesa principal. Os convidados, tios, primos e alguns amigos próximos de Pedro, chegavam aos poucos, o burburinho enchendo o ar com risadas e brindes preliminares. Mas o vazio na cadeira ao lado de Roberto gritava a ausência. Carla não fora convidada oficialmente, mas rumores de Marcos, o detetive, indicavam que ela planejava aparecer por acaso, como a consultora de flores que Juliana ainda via como aliada inocente. O jantar começou com o som suave de um quarteto de cordas, tocando uma versão acústica de Águas de Março, o vinho fluindo e os pratos principais, filé mignon ao molho de gorgonzola e risoto de parmesão, sendo servidos em porções generosas. Juliana, sentada ereta, contava anedotas sobre a lua de mel planejada em Fernando de Noronha, os olhos brilhando para Pedro. Vai ser nosso paraíso, amor. Sem estresse, só nós dois. Eu sorria, contribuindo com comentários leves, mas por dentro vigiava a porta como uma sentinela. Roberto bebia mais que o normal, o copo de uísque puro se esvaziando rápido, seus olhos desviando para o celular escondido no bolso. Foi durante a sobremesa, tortinhas de limão siciliano com merengue, que ela entrou. Carla, com um vestido preto elegante que abraçava suas curvas, carregando uma caixa de amostras de flores como disfarce perfeito. Seus cabelos loiros estavam soltos, e o sorriso confiante a precedia como uma armadura. Juliana a avistou primeiro, acenando animada. Carla, vem cá, trouxe as orquídeas? Meu coração parou por um segundo, mas ergui o queixo, sentindo o apoio silencioso de Pedro ao meu lado. Ela se aproximou da mesa, o perfume floral dela invadindo o espaço como uma declaração de território. Oi, Ju. Sim, olha só essas belezas, perfeitas para o seu buquê. Entregou a caixa a Juliana, mas seus olhos se fixaram em mim, frios e desafiadores, antes de pousarem em Roberto, que baixou a cabeça como um menino pego em flagra. Boa noite, Ana, Roberto, disse ela, a voz melosa demais. Sentei-me mais reta, o garfo parado na mão. Boa noite, Carla, que surpresa. Não esperávamos visitas extras. Juliana, ainda alheia ao abismo que se abria, abriu a caixa e exclamou: Mãe, olha, são lindas,
Mas Pedro, percebendo a tensão, tocou o braço dela. Ju, talvez a gente discuta isso depois. Roberto pigarreou, limpando a garganta. Carla, obrigado pelas flores, mas acho melhor você ir. É um jantar familiar. Sua voz saiu fraca, sem convicção, e ela riu baixinho, sentando-se na cadeira vazia ao lado dele como se fosse dona do lugar. Familiar? Eu sou praticamente da família, não é, Ju? Depois de tudo que ajudei. O ar do salão ficou espesso, o quarteto pausando como se sentisse o clima. Os convidados ao redor murmuravam, olhares curiosos voltando-se para nós. Juliana franziu a testa, finalmente captando o desconforto. Carla, o que você quer dizer com praticamente da família? Papai, explica isso. Roberto suou, o rosto avermelhado pelo vinho e pela vergonha. Filha, não é nada. Ela só ajudou no trabalho. Mas eu não aguentei mais o silêncio cúmplice. Levantei-me devagar, a cadeira rangendo no piso de madeira, e todos os olhos se voltaram para mim. Chega de mentiras, Roberto. E você, Carla, para de fingir. Minha voz ecoou clara, firme como o asfalto seco de São Paulo após uma tempestade. Peguei o celular da bolsa, abrindo o arquivo que preparara. As fotos, os áudios. Juliana, filha, eu te mostrei ontem, mas agora todos precisam saber. Seu pai e essa mulher. Eles têm um caso há 2 anos. Apartamento em Pinheiros. Jantares no Fazano. Mensagens que ele nem se esforça para esconder. Gritos abafados percorreram a mesa. Carla se levantou de um salto, o rosto pálido como as orquídeas que trouxera. Ana, você é patética, isso é calúnia. Roberto, diga que não é verdade. Mas ele só baixou a cabeça, murmurando. Eu errei, Carla. Acabou. Juliana soluçou, cobrindo a boca com as mãos, enquanto Pedro a abraçava protetoramente. Sai daqui, disse ela para Carla, a voz trêmula, mas decidida. Você destruiu minha família, fora do meu casamento. Carla hesitou, os olhos marejados, mas o orgulho a manteve ereta. Vocês vão se arrepender. Eu tenho contatos, posso acabar com isso tudo. Avançou para mim, mas Rafael interveio, chamando o gerente discretamente. Senhora, por favor, saia. Isso não é lugar para isso. Ela saiu bufando, a porta batendo atrás dela, deixando o salão em um silêncio atordoado. O vento lá fora agitava as luzes do jardim, como se a cidade inteira respirasse aliviada. Roberto tentou se aproximar de Juliana, as mãos trêmulas. Filha, me perdoa. Eu te amo e amo sua mãe. Foi um erro idiota. Ela o empurrou, lágrimas escorrendo. Erro? 2 anos é mais que um erro, papai. Você me fez convidar ela a achar que era amiga. Como eu confio em você agora? Pedro levou Juliana para fora, para o ar fresco da noite, enquanto eu ficava ali, confrontando Roberto. Você perdeu tudo hoje. O divórcio vem e a pensão que eu mereço. Juliana e eu vamos seguir sem você nessa farsa. Ele chorou então, um choro rouco e quebrado caindo na cadeira. Ana, eu sei que mereço isso, mas pelo casamento dela e me deixa ficar como pai. Olhei para os convidados que agora nos cercavam com olhares de pena e solidariedade, tias que me abraçavam, primos que balançavam a cabeça. Você fica mais no seu lugar, não mais fingindo ser o marido perfeito. O jantar terminou cedo, com abraços e promessas de apoio. No carro de volta com Juliana ao lado, o silêncio era pontuado por fungadas dela. Mãe, obrigada por me proteger. Eu estava cega. Apertei sua mão, o neon dos prédios da Marginal Pinheiros borrando pelas lágrimas nos meus olhos. Nós nos protegemos, filha, juntas. O casamento era em 1 semana, e pela primeira vez eu via não uma bomba relógio, mas uma chance de renascimento. Carla fora expulsa, Roberto humilhado e eu, com o apoio da família verdadeira, crescia das cinzas. A noite paulistana, com seu pulsar de luzes e sombras, ecoava minha vitória parcial. Mas o dia final ainda reservava surpresas. O dia do casamento amanheceu com um céu azul cristalino sobre São Paulo, o tipo de outubro que varria as nuvens da noite anterior, e deixava o ar leve, quase purificador, depois de semanas de umidade opressiva. Eu, Ana, acordava cedo no sobrado de Moema, o sol filtrando pelas cortinas de linho do quarto,
aquecendo o piso de madeira que rangia sob meus pés descalços. Aos 48 anos, o espelho do banheiro me devolvia uma mulher transformada. As olheiras suavizadas por uma noite de sono surpreendentemente profunda. Os cabelos castanhos soltos em ondas suaves. E um brilho nos olhos que eu não via há meses. A revelação no jantar de repetição havia sido um furacão, mas ele limpava o ar, permitindo que eu respirasse pela primeira vez em 2 anos. Desci para a cozinha, onde o cheiro de café fresco já pairava, misturado ao aroma de pães quentes que Lúcia trouxera de Campinas na véspera. Ela chegara na sexta à noite, depois da confusão no restaurante, com malas cheias de roupas e um estoque de abraços. Mana, hoje é o dia dela. E o seu também, dissera ela, enquanto arrumávamos a mesa da sala com flores simples de um vaso improvisado. Juliana ainda dormia no andar de cima, exausta das emoções da semana, mas Pedro, sempre o pilar, passara a noite no sofá da sala para estar perto. Roberto havia saído de casa temporariamente, hospedado em um hotel na Vila Olímpia, uma decisão que ele tomara sozinho após o jantar, murmurando desculpas pela porta antes de partir. Eu volto para o casamento, Ana, como pai, nada mais. Preparei o café da manhã devagar, cortando frutas em uma tábua de madeira gasta. Morangos vermelhos, fatias de abacaxi suculento, iogurte natural para Juliana, que odiava o azedo das manhãs estressantes. Meu celular vibrou na bancada. Uma mensagem de Rafael, o cerimonialista. Tudo pronto no clube. Orquídeas entregues, sem problemas. Vejo vocês às 14h. Sorri ao ler. Carla não interferira mais. Após o escândalo, ela bloqueara Juliana nas redes e sumira do radar, provavelmente lambendo as feridas em algum apartamento alugado, longe da família que tentara invadir. Marcos, o detetive, confirmara na véspera. Ela cancelou todos os contratos com a empresa do seu marido. Acabou para ela. Lúcia desceu as escadas com um hobby florido, o cabelo curto bagunçado pelo sono. Bom dia, guerreira. Como tá o coração? Abraçou-me por trás, o calor de sua presença me ancorando como sempre. Melhor, mana. Juliana acordou chorando ontem, mas hoje. Ela disse que quer seguir, pelo Pedro. Lúcia assentiu, servindo 2 xícaras de café. Você fez o certo. Revelar tudo salvou o casamento dela e o seu orgulho. Agora divórcio limpo, pensão justa. O advogado liga hoje à tarde. Juliana apareceu logo depois, o rosto inchado, mas sereno, vestindo um hobby branco que a fazia parecer uma noiva em miniatura. Mãe, tia, obrigada por estarem aqui. Sentou-se à mesa, pegando uma fatia de melancia com hesitação. Pedro desceu em seguida, beijando sua testa. Bom dia, família. Hoje é sobre amor, não sobre o passado. As palavras dele, simples e italianas no sotaque leve, nos uniram em um silêncio confortável. Comemos devagar, rindo de memórias antigas. O aniversário de 5 anos de Juliana, quando Roberto tentara fazer um bolo e incendiara a cozinha. Papai era um desastre, mas eu amava aquilo, disse ela, os olhos úmidos, mas com um sorriso genuíno. O apoio dele, agora distante mas presente, não apagara o laço, só o redefinira. O trajeto até o Clube Atlético Paulista foi um ritual de calma forçada. Dirigi o SUV pela Avenida Ibirapuera, as árvores frondosas balançando ao vento seco que varria folhas caídas no asfalto. Juliana, no banco da frente, maquiada levemente por uma amiga no salão da manhã, segurava meu braço. Mãe, eu perdoei o papai. Um pouco. Ele vai sentar na 3ª fila como padrinho distante. Mas você fica na primeira comigo. Meu peito se apertou de emoção. Lágrimas pinicando. Eu sei, filho.